Torcida tricolor, chegou o dia, chegou a hora, quartas de final da Copa do Mundo, Fluminense e Al Hilal, logo mais às 4 da tarde, no horário de Brasília, diretamente aqui de Orlando. A gente vai falar muito sobre o jogo, a gente não tem ainda informação concreta de qual será a escalação do Renato Gaúcho. Ele fez um mistério ontem na coletiva quanto a isso, mas falou bastante sobre os pontos fortes do time do Al Hilal. Além disso, a gente vai, claro, falar do nosso adversário, mas também informações de premiação. Esse jogo, para além, né, de todo o prestígio e nosso grande objetivo, que é a glória desse título mundial, a primeira Copa do Mundo de clubes, o Fluminense pode faturar um valor milionário com essa vitória, com essa classificação, mas os clubes estão muito preocupados com a questão do imposto aqui nos Estados Unidos. Tem uma matéria que a gente vai comentar aqui também do PVC, em que ele diz que Fluminense e Palmeiras negam estar milionários com essas premiações. Então tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal e a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai começar a falar muito do Flusão. A classificação do Fluminense para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes vale muito mais do que somente o prestígio dentro de campo. Claro que eliminar um time com poderio financeiro que o Al Hilal tem é algo fantástico para o Flu, mas financeiramente também será algo muito interessante. Somente a classificação para essa fase, ou seja, a vitória nesse jogo, simples assim, vai render ao tricolor 115,7 milhões de reais. É realmente um valor muito alto. O Fluminense já embolsou mais de 200 milhões de reais com premiações nessa competição. E com essa vitória vai somar a esse valor mais 115,7 milhões de reais. E aí tem toda uma questão que já foi divulgada sobre a taxação da premiação nesse torneio. O PVC fez uma matéria lá no UOL falando sobre essa questão. A gente, repito, o Fluminense já embolsou, né? Já embolsou não, mas já tem direito a receber mais de 200 milhões de reais por conta do seu desempenho até aqui na competição, né? Teve o valor somente por participar, teve a vitória contra o Ulsan, que nos rendeu 2 milhões de dólares, o empate contra o Borussia, que nos rendeu 1 milhão, o empate com o Mamelodi, que nos rendeu mais 1 milhão de dólares, a classificação para as oitavas e depois a classificação para as quartas. Somando isso tudo aí, já passou de 200 milhões de reais, só que o PVC fez essa matéria, dizendo que o Fluminense e o Palmeiras, os dois clubes, né, quando ele conversa ali com pessoas ligadas à diretoria, fazem questão de enfatizar que os clubes não estão milionários com essas premiações. Eles estão temendo bastante essa questão da taxação e dos impostos. Teve um valor mencionado já, saiu algumas matérias sobre isso, de 30% de imposto sobre essas premiações aqui nos Estados Unidos. Ou seja, pagamento feito aqui, 30% ficaria com o leão da Receita Americana, sei lá se é leão igual no Brasil, né? Mas ficaria com a Receita Federal estadunidense. E aí, com isso, o PVC bota aqui que seria cerca de 65 milhões de reais desses 217. Ainda assim, né, os clubes teriam 150 milhões, que claro, né, é um dinheiro muito importante, muito relevante. Para você perder 65 é algo muito, muito forte, né? Impacta claramente a receita de qualquer equipe. E aí ele trouxe também uma informação bem curiosa de que a FIFA já pagou aproximadamente 65 milhões de reais aos clubes lá no Brasil, justamente para fugir dessa tributação, até porque a gente já imagina, né, que seria uma tributação dupla. Tributa aqui nos Estados Unidos, mas quando esse dinheiro chegar no Brasil, vai ser tributado lá no Brasil também, naturalmente. Então seria dupla tributação, para os clubes seria péssimo, né? Esse valor de 65 que perderia somente aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda o leão da Receita brasileira ainda ia morder um pedaço também. Então é algo importante para ser debatido, né? Com certeza os clubes brasileiros estão debatendo isso com a FIFA para fazer a melhor forma, até porque para a FIFA o interessante é que os clubes que participaram recebam esse valor, né, de maneira, se não integral, mais perto disso. Então existe esse debate, mas o PVC publica, né, que os clubes fazem questão de enfatizar que não estão ricos não, porque tem toda essa preocupação com os impostos cobrados pelo governo estadunidense. Vamos falar um pouquinho de campo e bola agora. Ontem teve a coletiva do Renato Gaúcho, em que ele falou sobre o Al Hilal, seus pontos fortes, como que ele está pensando em neutralizar essa questão.
e também, né, a gente vai projetar um pouco aqui a escalação do Fluminense para essa partida. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você está nos acompanhando. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Carlos Alberto de São Luís do Maranhão, pro Felipe de Nova Friburgo, pro Marcelo lá de Bangu, pro Fabiano de Cabo Frio e também pro Luiz Barbosa de Amaturá, lá no Amazonas. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho do time do Al Hilal. A gente sabe que, por mais que seja um time saudita, o futebol saudita não é um futebol tradicionalmente forte, mas existe muito dinheiro por lá, eles têm levado grandes craques, o Cristiano Ronaldo joga lá há um tempo, o próprio Neymar passou pelo próprio Al Hilal, inclusive. Então, nessa escalação do Al Hilal, tem vários jogadores de prestígio na Europa. Mesmo assim, a gente não conhece muito a fundo, né, como joga o Al Hilal. A gente conhece um pouco mais do Simone Inzaghi, que foi o técnico vice-campeão da Champions League nessa temporada com a Internazionale de Milão, e logo depois saiu, foi para o clube saudita, assumiu o lugar do Jorge Jesus, inclusive, né, e tá treinando nessa Copa do Mundo de Clubes. Aí o Renato Gaúcho falou um pouquinho sobre o que esperar do adversário e como neutralizá-lo. Tenho aqui a declaração do nosso treinador. Ele disse o seguinte, abro aspas aqui: a gente sempre trabalha com a bola, faço com que meu time jogue, gosto dessa posse e sem ela a gente marca e marca forte. Os dois melhores exemplos foram contra Borussia e Inter de Milão. Sabemos do potencial do nosso adversário, eles gostam do contra-ataque, têm bastante velocidade. Por isso estudei bastante e procurei armar o esquema para que pudéssemos neutralizar esse tipo de jogada. De maneira alguma vou deixar de jogar. É dessa forma que eu gosto de trabalhar com os meus jogadores, que gostam da posse de bola, mas sempre com objetividade e em busca do gol. Óbvio que sem a bola, a gente vai marcar e procurar tirar espaços do nosso adversário e principalmente não dando espaço a eles. Acho que foi ali que o Manchester City teve problema com eles, porque deu bastante espaço. Dessa forma que treinei meu time, para que pudéssemos dar o mínimo de espaço possível para que eles possam nos contra-atacar. Tá aí a declaração do Renato Gaúcho, eu quero destacar algumas coisas, tá? Falei num vídeo que gravei anteontem aqui sobre alguns desfalques que o time do Al Hilal tem para esse jogo. Um jogador que eu particularmente gosto muito, ele é da velha guarda do Al Hilal, né? Jogador saudita, já tá lá há bastante tempo. Já puniu o nosso rival, né, o Flamengo, no Mundial de Clubes, que é o Salem Al-Dassari. Ele tá fora desse jogo, tá? Ele teve uma lesão e ele tá fora do Mundial de Clubes, inclusive. Né? Mesmo que o Al Hilal passe, o que não vai acontecer, ele não poderia jogar a semifinal e final por conta dessa lesão. Mas além disso, um outro desfalque que eu acho importante frisar aqui é o do Mitrovic, centroavante, é o artilheiro do time na temporada, 28 gols em 36 jogos, é um fazedor de gol nato, né? Aquele camisa 9 clássico, sabe? Alto, forte, que empurra a bola pra rede, é isso. Esse é o Mitrovic, mas tá fora desse time do Al Hilal também. Tem uma lesão. E aí ele fala da questão da vitória do Al Hilal contra o Manchester City, que, de acordo com a análise dele, o Manchester City deu muito espaço para esse time do Al Hilal sair no contra-ataque. E aí é essa que é a grande questão, porque o Fluminense, os melhores jogos que o Fluminense fez nessa Copa do Mundo de Clubes foi justamente jogando nesse contra-ataque. Borussia Dortmund e Inter de Milão. Foram jogos que a gente... Contra o Borussia, a gente não é que a gente deixou a bola no pé do adversário, mas a gente jogou na transição mesmo, fazendo aquela pressão alta lá na frente neles, recuperando a bola e agredindo com velocidade de maneira muito vertical o gol adversário. Contra o Borussia, eu não gosto de dizer que a gente deu a bola para os caras, porque a gente criou mais oportunidades do que eles de gol, né? O Fluminense teve muito mais perto de vencer o jogo do que o Borussia Dortmund. Contra a Inter de Milão, a gente consegue aquele gol que é muito mérito do Fluminense, claro, do Germancano no começo do jogo, e mantém uma postura mais cautelosa, mas sim, chegando. A gente lembra do gol não, né? Da chance que o Samuel Xavier desperdiçou ali no final do primeiro tempo, uma chance bem clara. Teve um gol anulado do Inácio de cabeça, então o Fluminense foi um time que conseguiu agredir bastante a Inter, mas jogando nessa maneira do contra-ataque. Agora a gente pega um adversário que também joga no contra-ataque. Aí o Renato falou muito essa questão de trabalhar com a bola, fazer com que o time jogue, né, não abdicar do jogo, e é algo que o Fluminense, por mais que tenha jogado no contra-ataque os jogos principais desse torneio, tem feito. É o que eu tô dizendo. A gente não é aquele time que fica com a bola o tempo todo, como o Guardiola gosta de fazer, como o Diniz gosta de fazer e tudo mais, que valoriza muito ter a posse da bola. O
Fluminense, ele tem aquela posse de bola mais inteligente, vamos dizer assim, que é como o Renato falou aqui. Quando tem a bola, vai de maneira vertical buscar o gol, e é isso. É posse de bola otimizada, vamos botar dessa maneira. Mas agora a gente pega um adversário que joga no contra-ataque, então é algo que a gente tem que ficar bastante atento, bastante cauteloso, para pensar nessa questão de não tomar essa bola nas costas, não jogar com as linhas tão altas e expostas para não correr esse risco. E aí eu tenho aqui uma provável escalação do Al Hilal. Vou ler aqui a escalação primeiro, depois a gente comenta mais a fundo, tá? É o Bono no gol, o marroquino, uma zaga formada por Koulibaly, Rubem Neves e Renan Lodge. Na linha à frente, o Inzaghi gosta de jogar com 3 zagueiros, tá? Na linha à frente é o João Cancelo, Cano, eles têm um Cano que é volante, Nasser Al-Dawsari, Milinkovic-Savic e Moteb. E lá na frente uma dupla de ataque muito veloz, que é Malcom e Marcos Leonardo. Mas vamos lá. Algumas coisas a se destacar aqui. É um time que joga nesse 3-5-2, tá? É uma linha de 3, uma linha de 5 e 2 jogadores lá na frente. Só que aí algo que a gente precisa enfatizar aqui, tá? Essa linha de 3, quando eu falei os nomes aqui, muitos podem já ter identificado alguns nomes e ter estranhado. Essa primeira linha de 3, seriam os 3 zagueiros, tem um zagueiro de ofício, que é o Koulibaly. Você tem o Rubem Neves, que é um volante que tem jogado na zaga, tem sido recuado pelo Simone Inzaghi, e você tem o Renan Lodge, a gente conhece, jogou no Atlético Paranaense, já jogou, infelizmente, na seleção brasileira, fez aquela besteira lá contra a Argentina que a gente perdeu a Copa América. Ele tá jogando como zagueiro pela esquerda nessa linha de 3. Claro que com as peças que você tem aqui, existe uma possibilidade de haver um rearranjo durante a partida. Na linha à frente, né, você tem o João Cancelo pelo lado direito, fazendo uma ala direita, mas que também joga como lateral. Então, em determinados momentos do jogo, pode virar uma linha de 4, o Renan pode virar lateral esquerdo de novo, fica Rubem Neves e Koulibaly na zaga e o Cancelo pela direita. São algumas possibilidades que o time do Al Hilal tem, mas o Simone Inzaghi já desde os tempos de Internacional, a gente sabe muito bem que ele gosta desse esquema com 3 zagueiros. É algo que ele já fazia lá há muito tempo, tinha o Di Marco e o Dumfries, né, com muita liberdade para atacar pelas alas. E aí, outra coisa, né? Esse Al-Dawsari que tem aqui no meio não é o Salem, tá? Que eu falei muito bem. Esse aí eu confesso que eu não conheço muito. É um volante aí dos caras. Tem o Milinkovic-Savic, que é um jogador que fez carreira na Lazio por muito tempo. Foi muito cobiçado por gigantes europeus. Acabou que nunca saiu da Lazio para um gigante. E há algumas temporadas, acho que 1 ou 2, ele já tá jogando aí no Al Hilal, né? Tá enchendo o rabo de dinheiro. Mas é um jogador muito bom, tá? De muita qualidade. É um sérvio, né? Jogou contra o Brasil, cara, pela seleção da Sérvia na Copa do Mundo de 2018, com certeza. Eu acho que 22 também. Não lembro muito bem, mas é um meio armador, tá? Que tem muita visão de jogo, um bom passe, mas que sabe pisar na área para finalizar, tem estatura para fazer gol de cabeça, sabe fazer gol. É um cara que o Fluminense tem que ficar bastante atento ali, porque tem sim sua qualidade, tá? E essa dupla de ataque, acho que é o grande trunfo do Al Hilal, foi quem deu muito trabalho ao Manchester City. O Malcom enfim, eu sou fã do Malcom, um jogadoraço, jogou no Barcelona e tudo mais. Tá com uma questão física, não tá aguentando jogar a partida completa, mas é um cara que, assim, enquanto ele tiver pulmão para jogar, é um cara que vai dar muito trabalho pro Fluminense. E o Marcos Leonardo, a gente conhece muito bem, a gente pode se apegar naquela questão do retrospecto do Marcos Leonardo contra o Fluminense. Ele jogou, se eu não me engano, 7 jogos e não venceu nenhum. Acho que é 14% de aproveitamento, alguma coisa assim. Já desde a época do Santos, ele nunca ganhou do Fluminense. Não, que continue assim hoje, né? Não ganhe do Fluminense, mas é um cara que meteu 2 gols contra o Manchester City, um atacante que tem muita velocidade para justamente sair nesse contra-ataque, sabe finalizar e tudo mais. São jogadores que o Fluminense tem que ficar de olho. Até no último vídeo que eu gravei, o Paulo Nunes falou muito sobre isso, né? Que o Fluminense tem que encaixar a marcação no Marcos Leonardo. Isso acontecendo, a gente já consegue neutralizar bastante esse time do Al Hilal. E aí, claro, né? A gente vai se questionar, pô, beleza, mas tá, o que o Fluminense vai fazer pra neutralizar essa equipe dos caras? Ficou muito... chamou muita atenção no jogo contra a Inter, porque o Renato, pela primeira vez desde que ele tá comandando o Fluminense, ele botou um time com 3 zagueiros, né? Ele claramente espelhou o time da Internacional. O Internacional joga com 3 zagueiros, talvez seja até um pouco de herança da época do Simone Inzaghi lá, mesmo com o Kivu, joga num 3-5-2, é o mesmo esquema agora do Al Hilal. E aí ele espelhou o time, né? Colocou o Inácio de titular, e o Inácio mais uma vez jogou muita bola. Aliás, o Mundial do Inácio até aqui é fantástico, um jogador que no Brasil, jogando partidas de nível mais abaixo, eu sentia muita dificuldade dele. Assim, já falei aqui, né? O pessoal até me corneta nos comentários. Tô longe de ser fã do futebol do Inácio, acho que não deveria ter vindo, não gosto. Não gosto das atuações dele em geral, mas no Mundial de Clubes não tem nada a falar. Que zagueiro tá sendo Inácio. Depois que o mendigo invadiu o quarto dele, ele recebeu essa visita aí, nossa, virou a chave, virou outro jogador. Brincadeiras à parte,
fica esse questionamento no ar. Será que o Renato vai entrar com 3 zagueiros de novo? E aí ontem na coletiva ele falou um pouquinho sobre como que ele vai montar esse time, ou melhor, ele não falou sobre isso, né? Ele foi perguntado sobre isso e fugiu um pouco ali da questão, preferiu manter o mistério. Tem a declaração dele para abrir aspas aqui, ó. O esquema que eu montei para amanhã é da maneira que eu acho que a gente pode se dar melhor. Sabemos que jogam muito em contra-ataque e tem muita velocidade. Analisei bem o jogo deles contra o City e dessa forma procurei armar a minha equipe. Se vai dar certo ou não, não sei. Procuramos treinar para neutralizar da melhor forma possível os nossos adversários e que possamos ter sucesso da maneira que pensamos. É assim que vamos enfrentá-los amanhã. Então assim, né, o Renato basicamente deu aquela resposta. Eu fiz o que eu acho que é melhor pro time, mas ele não disse o que ele acha que é o melhor pro time. E aí a gente vai voltar na questão da escalação do Al Hilal. É um time, como eu disse, que joga com 3 zagueiros em tese, né? 3 zagueiros não, joga com uma linha de 3, né? Porque um é volante, o outro é lateral esquerdo, mas tem uma linha de 3, uma linha de 5 e uma linha de 2. Seria, em tese, o mesmo desenho da Internazionale. Então, se ele quiser espelhar esse time, ele botaria novamente Inácio, Thiago Silva e Freitas na zaga, daria mais liberdade para o Samuel Xavier e provavelmente para o Gabriel Fuentes, né, na esquerda, já que o René está suspenso. Mas, como eu disse, existe a possibilidade ao longo do jogo do time se rearranjar ali e montar uma linha de 4. O Cancelo recuar, o Renan Lodge abrir, formar ali a dupla de zaga com o Rubem Neves e Koulibaly. Então, não é um 3-5-2 tão sólido nesse sentido, acho que até muito porque é começo de trabalho do Simone Inzaghi por lá. Então, assim, a gente não tem ainda a informação concreta, né, de o Fluminense vai jogar assim, como, por exemplo, o GE tinha publicado antes do jogo contra a Inter, mas aí a gente tem que dar uma especulada, uma palpitada. Eu, particularmente, se eu fosse o treinador, eu entraria com o mesmo time que jogou contra o Borussia Dortmund, uma linha de 4 mesmo, 3 volantes, Martinelli, Nonato e Hércules, talvez botar o Bernal ali pela bola aérea, mas eu acho que a bola aérea do Al Hilal não é tão forte assim, eu acho que a gente poderia manter essa trinca ali com o Hércules voltando para o time titular. Tá? E aí lá na frente eu entraria sim, tá, com o Canóbio na ponta esquerda. Também outro jogador que eu tô muito longe de ser fã, mas acho que para esse jogo em específico é uma peça interessante justamente por todo o vigor físico, a recomposição, aquilo tudo que a gente sabe que o Canóbio tem para marcar, tá? Então eu acho que isso vai ser muito importante, principalmente no começo desse jogo, para tentar neutralizar ali um pouco Malcom, João Cancelo, Marcos Leonardo, o próprio Milinkovic Savic. A gente vai precisar de um cara que contribua na marcação nesse nosso ataque. E aí você vai ter Germancano, John Arias, essa galera com liberdade para criar para o time do Fluminense. Mas eu não sou o treinador, né? O treinador é o Renato Gaúcho e eu confio nesse ponto mais nele do que em mim. Então vamos ver o que ele vai preparar para essa partida, o que ele enxerga que o Fluminense precisa ter e fazer para vencer o Al Hilal e conseguir essa classificação para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Estamos vivendo um sonho, galera, e eu não quero que esse sonho acabe, não. Quero voltar aqui depois dessa partida muito feliz por estarmos entre os 4 melhores clubes do mundo. Vamos lá, Fluminense, eu tô confiante, eu tô otimista, eu quero saber de você que tá ligadinho aqui na Central, qual é o seu palpite para esses jogos logo mais? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.